Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Aumente o volume, respire fundo e venha ouvir um novo capítulo comigo. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Foi assim que tudo explodiu. Sala de interrogatório 38, Soraya. Eu precisava saber para onde o Amir tinha ido. Eu já tinha estragado tudo quando contei a verdade para os meus pais. Amir deve ter bloqueado a gente ou qualquer coisa assim, porque depois de alguns dias de ligações infinitas e gritos infinitos, ele parou de atender nossas chamadas. As ligações nem completavam mais, iam direto para a caixa postal. 11 dias atrás. Quando toquei a campainha, pude ouvir os cachorros latindo enquanto Neil gritava com eles. Mina, Firenze, calma teve. A maçaneta girou. Um segundo, Neil pediu. Ele abriu a porta, os cachorros pulando em volta dos seus pés. Oi, pode entrar, ele disse. Hoje a aula seria no apartamento de Neil, porque eu queria conhecer os cachorros. Achei que ele levaria os dois até o Rigateria, mas Neil tirou um dia de folga da livraria e perguntou se eu poderia encontrá-lo em seu apartamento. Neil e Francesco moravam em um bairro chamado Pigneto. A pronúncia é Pinheto. Durante nossa primeira aula, Neil havia dito que em italiano se pronuncia cada letra. Acabei descobrindo que aquilo era uma grande mentira. Cheguei lá pegando um bonde de Trastevere para a Porta Maggiore, um portão gigante e antigo que costumava ser parte da muralha aureliana e agora era uma grande rodovia. O apartamento de Neil era muito mais legal do que o de Jahan. Era arejado, com um balcão comprido e muitas peças de arte antigas espalhadas. Estudamos no sofá da sala de estar, nossos cadernos espalhados sobre uma mesa de centro que parecia um baú do tesouro. O sofá era velho e o assento afundava, o que significava que sua cintura estava colada na minha, e às vezes nossos joelhos se esbarravam. Mas não surtei como era de esperar. Algumas semanas antes, se você colocasse essa equação na calculadora dos caras gostosos, galã misterioso que trabalha em uma livraria multiplicado por aulas intimistas de italiano, o resultado seria erro, cálculo impossível. Dividido por uma aula no apartamento dele? Haha, tenta outra. Naquele dia, porém, estava tudo bem. Fiquei de boa. Além do mais, eu tinha um encontro marcado com Valério mais tarde. Um encontro de verdade. Meu primeiro encontro de verdade. Ele havia perguntado, depois daquela noite no Rigateria, se poderia me levar para jantar. Quando contei para Neil, ele ficou surpreendentemente empolgado. Arrumamos um garoto italiano para você, ele exclamou. Até os cachorros comemoraram. Neil traduziu para Francesco o que eu havia acabado de contar. E no meio da frase, Francesco ergueu as sobrancelhas e sorriu. Ele respondeu em italiano. Agora já é da família. Neil traduziu para mim. Passamos o restante da aula estudando palavras em italiano relacionadas a amor e sexo. Francesco também participou. Eles eram como meus tios gays, me preparando para meu primeiríssimo encontro. Quando eu já estava me encaminhando para a porta, Neil me ensinou mais uma frase. Em boca ao lupo, ele disse, dando um tapinha no meu ombro. Significa boa sorte. Tecnicamente, significa na boca do lobo, mas a língua italiana tem muitas frases esquisitas assim. Você tem que responder crepe, que basicamente significa que o lobo morra. Balancei a cabeça. Italiano é um idioma esquisito. Do lado de fora, encontrei Valério, encostado em uma motocicleta. Elogiei sua técnica de encontrar um veículo maneiro para ficar encostado e fazer pose. E ele riu. Não, essa moto é minha. Fiquei boquiaberto por um instante. Eu não vou subir nessa coisa, respondi. Valério franziu a testa. Ah, sem essa, é seguro. Eu piloto desde que tinha sua idade. Então você dirige há 2 anos. Nananina, não. Não vou subir nessa moto. É uma scooter. Quando você disse que vinha me buscar, achei que vinha a pé, ou, na melhor das hipóteses, de carro. Não especifiquei o jeito como eu ia te pegar, ele disse sorrindo. Não sei se essa era sua intenção, mas foi impossível não dar um teor sexual para aquela frase. O jeito como eu ia te pegar, e só bastou isso para eu subisse naquela moto scooter, ou sei lá que coisa era aquela. Meu Deus, como eu sou fácil. Valério apontou para as alças de segurança abaixo do assento do passageiro. Você pode segurar firme nessas alças aqui, ou pode se segurar firme em mim. Uau, essa cantada eu nunca ouvi, eu disse. Coloquei o capacete. Valério acelerou aos poucos,
Rua abaixo. Fui me acalmando. Não era tão diferente assim de dirigir um carro, até que, opa, a primeira curva pareceu um golpe de karatê contra o ar, o que me fez apertar a cintura dele com mais força. Cortamos pela rodovia. Toda vez que passávamos por um buraco, meus dedos apertavam com mais força a cintura de Valério, e ele morria de rir. O vento balançava minha camiseta. Espero que sua roupa não saia voando, Valério disse. Ele estava falando, como se fôssemos apenas dois passageiros normais em um passeio normal de carro. Valéria estacionou a moto, quero dizer, a scooter, e eu me atrapalhei para sair dela, com uma perna levantada no ar como se eu tivesse considerado dar um chute em alguém. Minhas pernas tremiam quando tocaram o chão. Tirei o capacete e Valério riu. Você tinha que ter afivelado, ele disse. O quê? Não tinha nenhum cinto de segurança, eu disse, apontando para o assento. Achei que você fosse o cinto de segurança. O capacete, ele disse. Você não afivelou. Eu estava indo devagar para que ele não caísse da sua cabeça, mas se eu tivesse acelerado só mais um pouquinho, teria saído voando. Eu tinha sérias dúvidas se aquilo tinha sido realmente devagar, mas sorri com a possibilidade de talvez um dia andar mais rápido com Valério. Ele me levou a um restaurante a céu aberto em Garbatella, um bairro meio pitoresco não muito longe do agito de Trastevere. Havia casas de verdade lá, não muito diferente das casas coloniais de Maryland, onde eu cresci, com quintais, portões e caixas de correio, só que eram mais coloridas, menos tijolos, mais cores. É assim que se resumiria a arquitetura de Roma, se me perguntassem. Ele fez nosso pedido assim que nos sentamos, dizendo uma longa frase em italiano com algumas que eu reconhecia, tipo espaguete e bruschetta e tiramisu. Perguntei a Valério se era para lá que ele levava todos os garotos estadunidenses que ele pegava às 2 da manhã. Isso acabou levando à história do seu primeiro e único relacionamento com um garoto de classe alta que ele conheceu durante a terceira semana de aula na faculdade. Eu achava que ele seria meu amore, Valério disse, dando a última garfada no nosso prime, a massa com molho vermelho mais deliciosa que eu já havia provado em toda a minha vida. Eu não estava esperando que a gente fosse terminar. Fiquei arrasado. Pensei que isso significava que Valério também era virgem, até ele me contar sobre tudo o que aconteceu depois. Fico muito sensível quando pessoas que eu gosto desaparecem. É a minha parte mais italiana. Somos muito emotivos. Ele fez uma pausa. Pode-se dizer que eu tenho um trauma. Nos Estados Unidos, a gente chama isso de ghosting, eu disse. Sim, tenho muito mesmo medo de fantasmas. Valério riu, provavelmente muito orgulhoso por ter feito uma piada sobre relacionamento e Halloween ao mesmo tempo. Mas sua expressão ficou sombria. Depois que eu e meu amor terminamos, ele parou de falar comigo. Então, numa sexta-feira, eu saí com meus amigos e conheci um garoto que me deixou nas alturas. Ele caminhou até o bar em minha direção. Eu achei que tinha alguém bonito atrás de mim, então eu me virei, mas ele queria falar comigo. Ele disse, um bel regaço. Que rapaz bonito, com tanta confiança. O garçom parou na nossa mesa para nos servir o esconde. Valério disse, grazie, sinalizando para que eu provasse o prato. E enquanto comia uma fatia fina de vitela que derretia na boca, pedi que ele continuasse a história. Ah, ele também era muito bonito, Valério disse, com seu olhar perdido no passado. Cabelo loiro de sol, um bronzeado mediterrâneo. Era difícil imaginar um homem muito atraente. Alguns minutos depois, já estávamos nos beijando. Meus amigos foram embora e me deixaram com ele. Acho que seu nome era Alessio. Vou te poupar dos detalhes, mas enquanto caminhávamos para o apartamento dele, que ficava a alguns quarteirões do bar, ele comprou uma rosa para mim de um daqueles vendedores ambulantes. Uma rosa. Como eu estava bêbado e de coração partido naquela noite, acabamos dormindo juntos. Ele foi carinhoso, muito gentil. Na manhã seguinte, voltei para casa andando mais feliz do que jamais havia sido com meu amore. Senti esperança. Me senti desejado. Eu sabia onde aquela história ia dar. Então, meu rosto ficou sombrio também. Ele nunca mais mandou mensagem. Eu disse, né? Valério abaixou a cabeça olhando para a mesa. Pois é, outro fantasma. Doeu demais. Tomei um longo gole de vinho tinto. Era impossível não pensar em Jackson e em como eu provavelmente o magoei da mesma forma quando decidi cortá-lo da minha vida daquele jeito. Sinto muito, Valério, eu disse. Tudo bem, ele respondeu. E então ergueu sua taça. Nada que um pouquinho de vinho não resolva. Salute, eu disse. Tchim, ele disse, suspirando. A sobremesa era doce, macia e recheada de chocolate. O brilho das luzes espalhadas ao redor do restaurante ficou mais forte. Voltamos aos tropeços para a motocicleta de Valério. Eu, pelo menos. Valério bebeu só uma taça. Eu terminei a garrafa. Achei que a noite já havia terminado,
Mas Valério passou direto pelo meu bairro e continuou subindo e subindo pela estrada até chegarmos à visita mais incrível de Roma. A área parecia uma praça, um piazzale, como Valério chamava, e ficava bem no alto com um observatório a céu aberto. Grupos de pessoas, a maioria da nossa cidade, se reuniam em volta das muretas bebendo e aproveitando a paisagem. Piazzale, eu disse, arrastando a palavra, é como uma pizza, só que mais alta? Valério pensou por um momento. Mais ou menos, uma piazza. É cercada de prédios por todos os lados. Uma piazzale tem um lado livre de construções, ele disse, apontando para a vista. Então é tipo uma península, eu disse. O quê? Uma ilha é cercada de água para todos os lados, expliquei. Já uma península tem um lado que se conecta com a terra. Valério ainda parecia confuso. Não, é uma península. É uma piazzale. Eu ri. Você é uma piazzale. Ele deu de ombros. Se você diz. Conseguimos um espaço na mureta de pedra e ele apontou algumas das maravilhas de Roma no horizonte. A Basílica de São Pedro, o Coliseu, o Fórum Romano e ao lado dele a pista de corrida de bigas que já tinha 2000 anos. Meus amigos de Roma dizem que eles costumam ir até lá para beber e se pegar quando estavam no ensino médio. Valério me contou. De onde eu venho, os alunos do ensino médio bebem e se pegam em parques escuros, não em pistas de corrida da Roma antiga. Comentei. Valério riu, chegando mais perto de mim na mureta. Ele se inclinou em minha direção para sussurrar no meu ouvido. Eu te pegaria em qualquer lugar. Pista de corrida, parque escuro, tanto faz. Ele disse, seu hálito quente fazendo cócegas na minha orelha. Me afastei. O que houve? Valério perguntou. Fiquei nervoso enquanto olhava em volta pela piazzale. Havia muita gente lá, e apesar de duas meninas que pareciam estar juntas, a maioria eram casais héteros. Nada, não foi nada, respondi, com um sorriso forçado. Continuamos sentados e conversando por um momento, e ele me deu uma carona até meu apartamento. A viagem de moto era mais assustadora e ameaçadora no escuro. Ele me ajudou a descer da scooter. Você mora sozinho? Ele perguntou. Sim, eu disse. Mas eu meio que sinto saudade de morar com o Gerran. Fiquei no sofá dele por alguns dias quando cheguei em Roma. Que legal da parte dele, Valério disse, balançando os braços. Ele tem sido muito querido comigo, eu disse, balançando os meus. Antes que eu pudesse terminar a frase, Valério agarrou meus cotovelos e me puxou para perto, tocando meus lábios com os seus. Fiquei imóvel. Devo ter parecido horrorizado, porque Valério fez uma cara triste na mesma hora. Foi exatamente como aquela fração de segundo no carro com Jackson, na primeira vez que a gente se beijou, quando eu me afastei. Valério começou a gaguejar, dizendo que precisava ir embora. Não, implorei. Desculpa. Desculpa pelo quê? Ele perguntou, confuso. O fato de estar um pouquinho bêbado e ter um lugar só me fez com que eu me perguntasse a mesma coisa. Desculpa pelo quê? Quer subir? Perguntei, com um sorriso de meio de boca. Valério parou, olhou para mim, completou o meu sorriso e assentiu. Me atrapalhei com uma chave gigante até finalmente acertar o buraco da fechadura. Não estou fazendo nenhuma alusão aqui, só estou contando um fato. Então nos jogamos na cama. Fato. Valério me beijou como um marinheiro habilidoso tentando amarrar o nó mais perfeito no meio do oceano. Agora sim. Subjetividade. Nada factual. Valério tirou a camisa. Fato. Havia um piercing prateado e brilhante atravessando seu mamilo direito. Fato. Lembra daquela história do mamilo de Jarran contou? Aquela que eu mencionei, mas estava esperando a hora certa para contar? A hora chegou. Nosso destino estava à direita. Quando vi o piercing brilhante de Valério, lembrei imediatamente da história de Jarran. Um amigo dele foi para casa com o DJ descolado com tatuagens, piercings, a coisa toda. Eles tiraram uma roupa e o DJ tinha um piercing em um dos mamilos. Então o amigo de Jarran começou a chupar o mamilo porque, aparentemente, as pessoas fazem isso. Ele estava gostando, então continuou chupando. Foi quando sentiu alguma coisa estranha com a língua e se afastou. Deve ser só um pelo. Acontece. Mas quando ele passou o dedo na língua, não havia nada lá. Até que ele percebeu que uma coisa pendurada no mamilo rosado do cara, um fio branco. E foi aí que tudo fez sentido. Ele estava chupando o nervo do mamilo do cara. Quando o DJ descolado viu, ficou tipo, de boa, isso sempre acontece. E ele empurrou o nervo de volta para dentro. Repassei a história inteira na cabeça, com Valério na minha cama, sem camisa. Foi como uma cena de filme. O que foi? Ele perguntou, sem desviar o olhar de mim. Balancei a cabeça. Nada.
Eu e Valério nos beijamos mais um pouco. Evitei completamente a área peitoral, focando mais na sua cintura, assim como eu já tinha feito mais cedo quando estávamos andando na sua motoscooter troço. Em um certo momento, Valério passou os dedos delicadamente pelo meu cabelo, e aquele pequeno ato me lembrou o Jackson, de como ele costumava fazer a mesma coisa, e eu fazia com ele também, de como às vezes eu acabava encontrando fios loiros no cabelo dele no meu casaco, e de como aquilo me fazia sorrir. Alguns momentos depois, peguei no sono. Sala de interrogatório 38, Soraya. Amir pode ter brigado com nossos pais pelo telefone, mas eu era quem estava lidando com eles pessoalmente. Depois de todas aquelas ligações, eu continuava de onde o meu irmão havia parado e brigava com os meus pais, defendendo o Amir. Era muito gritaria, bem exaustivo. Juntando o drama nos ensaios de Cats e o drama em casa, eu já estava ficando cansada. Continuei procurando por Amir. Voltei ao shopping atrás de Jake. Eu passava lá quase todo dia. Um dia simplesmente surtei. Sério, é deprimente como você fica aqui todo dia, eu disse a ele com raiva. É isso que você quer fazer pelo resto da sua vida? Jake ficou claramente magoado. Se Amir tivesse me dado dinheiro, não estaria aqui fazendo nenhuma. Eu não posso repetir a palavra que ele disse na frente da minha mãe, mas posso dizer que a minha cara ficou bem parecida com a dela agora. Percebi que aquele garoto estúpido tinha chantageado meu irmão. Ele tentou inventar umas desculpas para mim. Se Amir tivesse dado o dinheiro, ele poderia pagar pela faculdade e o segredo de Amir continuaria guardado, e os dois estariam bem melhor agora. Mas eu só balançava a cabeça. Você é um covarde, eu disse a ele. Quis ir embora de lá, mas não fui. Pensei que talvez Jake soubesse de alguma coisa. Perguntei de onde ele tinha tirado aquela ideia de que meu irmão ganhava dinheiro com a Wikipédia. E Jake disse que tinha visto Amir editando algumas páginas no começo do ano letivo. Eu perguntei, e o Jackson? Você chantageou ele também? E Jake olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Começou a falar sobre os Pitcher. Eram pessoas do bem que fizeram muitas coisas boas pela comunidade. Revirei os olhos. Você não se aproveita dos Pitcher, mas se aproveita do novato muçulmano. Eu disse. Entendi. Àquela altura, eu já estava pronta para ir embora quando perguntei uma última coisa. Qual página o Amir estava editando? Jake riu e disse que era a página de Real Housewives of New Jersey. Perguntei o motivo da risada e ele disse não, deixa pra lá. E eu disse, não, me conta. E ele contou que ele e o Ben costumavam brincar que deveriam ter concluído que Amir é gay quando o pegaram editando aquela página. Eu disse a Jake que ele era um idiota e mandei ele se fuder. Opa, desculpa o palavrão, mãe. Quando cheguei em casa, fui direto para o computador e abri o histórico de edição da página de Real Housewives of New Jersey, procurando pelas datas próximas ao início do ano letivo. Descobrindo o nome do usuário do meu irmão na Wikipédia, ele havia editado páginas recentemente, no dia anterior. Ele havia editado várias páginas em Roma. 10 dias atrás. Eu estava morrendo de vergonha quando acordamos na manhã seguinte. Sério, não se preocupa, Valéria insistiu. Mas ele caiu no sono enquanto a gente se beijava, resmunguei, esfregando os olhos de tanto sono. Minha cabeça parecia pesada e minha mente estava nas nuvens. Enquanto isso, Valéria estava apenas deitada ao meu lado, sendo perfeito. É só que... Ugh. Valério se inclinou para frente e deu um beijo na minha testa. Acontece, ele disse. Seus lábios trouxeram vida de volta ao meu rosto. Lábios como os dele podiam curar doenças. Lábios como os dele eram uma obra de arte. Lábios como os dele mereciam uma atenção total e individual. Eu estava tão cansado, eu disse, e tão cheio. Agora, a culpa é da comida italiana. É verdade. Como as pessoas esperam uma noite de pegação depois de um jantar italiano? Levantei meu tom de voz, deixando escapar uma tosse barulhenta. Valério olhava para mim, se divertindo. Tipo, tem o antipaste, o prime, o second e depois, como se todos esses pratos não fossem o bastante, o dolce. Sem contar todo aquele vinho, era óbvio que eu ia pagar. Então quer dizer que o problema não sou eu, é a massa? Valério provocou. Valério, lancei um olhar sério para ele. Sinto muito, mas isso não vai dar certo. Apoiei a mão em seu ombro. Não é você, é a massa. Soltei um riso frouxo e nós dois caímos na gargalhada. Ficamos rolando na cama por um tempo, então Valério se vestiu e foi embora. Jahan havia me enviado 2 áudios no WhatsApp na noite passada. O primeiro foi quando eu ainda estava jantando com Valério. Amir, Aga, não lembro.
Mas seu encontro é hoje ou amanhã? Pera aí um segundo, tenho que ir. A gente está brincando com água da fonte na Piazza Testácio e tem um carabinieri se aproximando. Talvez ele queira brincar também. Talvez vá aprender a gente. Vai saber. Quase cuspi a água que estava bebendo, e então, algumas horas depois, ele mandou. Tudo certo, estamos bem. Ninguém foi preso. Acho que você está no seu encontro agora. Espero que esteja sendo esplêndido. Só quero te lembrar que você prometeu ler alguma coisa no Garbo amanhã à noite, sem desculpas. Certo, eu tinha prometido. Aquele seria o último sarau de Gerran no Garbo, depois de quase 4 anos organizando o evento. Um lembrete amargo de que ele iria embora de Roma em menos de 2 semanas. Em 2 semanas, não haveria mais ninguém para nos convencer a beber prosecco de tarde. Ninguém para espalhar a palavra de Johnny Mitchell. E ninguém para determinar quais queijos eram gays, héteros ou assexuais. O que seria de Roma sem Gerran? Fui ao Tibério tentar escrever alguma coisa para aquela noite. O Sr. Pedrotti me serviu uma sobremesa de maçã caramelizada que estava deliciosa, mas não ajudou em nada a minha criatividade. Minha vontade era arrancar meus cabelos. Não havia um pingo de criatividade dentro de mim. Eu preferia me ater aos fatos na Wikipédia que eram diretos e comprovados. De repente, uma sombra se formou sobre o meu caderno. Olhei para cima. Era uma garota de cabelo curto, quase raspado, e um rosto extremamente angular. Ei, eu te conheço, eu disse. Era Laura Pedrotti. Laura jogou sua bolsa na mesa, quase derrubando meu notebook, e se sentou. Ela apoiou os pés sobre a mesa. Você é exatamente como nas fotos, comentei. Laura cruzou os braços. Ah, jura? Não foi isso que eu quis dizer, gaguejei. É só que você é muito bonita. Ah, por favor, continue, ela disse, batendo palmas. Não há nada que eu ame mais do que ser objetificada, especialmente pelo nerd que fez minha página na Wikipédia. Não, eu não estou objetificando você. Na verdade, eu só estou brincando contigo, Laura disse. Seu sotaque era bem leve, mas ela parecia mais americana do que qualquer outra pessoa que eu havia conhecido em Roma. Obrigada pela página. Eu não quero soar narcisista e dizer que gostei, mas eu gostei. Então meu pai disse que você está com dificuldade para escrever um poema. É para a faculdade ou algo do tipo? Ele te disse isso? Ela me mostrou as mensagens, que estavam em italiano, mas podiam ser traduzidas por algo mais ou menos como: garoto que escreveu sua página na Wikipédia está tentando escrever um poema. Você é linda escritora. Talvez minha linda filha pudesse fazer um favor para esse pobre americano. Acredite, Laura disse, as mensagens dele são ainda mais ridículas quando estou na faculdade. Ele fica muito empolgado pelo celular e acredita que eu herdei o jeito dele com umas palavras. Pode colocar isso na Wikipédia. Ela acrescentou, dando uma piscadinha. Ai, meu Deus, será que ela estava flertando comigo? Será que Laura Pedrotti queria ficar com o criador da sua página na Wikipédia? Ainda bem que ele não tem o número da minha namorada, Laura continuou. Então ela não foi vítima das mensagens dele. Ainda. Sorri. Não li na internet que você tinha uma namorada. Vou ter que adicionar isso na seção de vida pessoal. A expressão de Laura ficou levemente horrorizada. Brincadeira, acrescentei rapidamente. Não posso adicionar nada sem uma fonte para referenciar. Enfim, o poema, ela repetiu. Preciso de inspiração. Laura riu e pegou um cigarro em sua bolsa. Ela acendeu o isqueiro e apontou para a igreja. Sabe aquela igreja ali? Ela se chama La Basílica de São Bartolomeu. A Basílica de São Bartolomeu. O cara que foi esfolado vivo e decapitado, em muitos casos, ele era retratado em estátuas com o corpo sem nada, só a carne e as veias, enquanto ele segurava a própria pele. Engasguei, fazendo som de vômito. Isso não é inspirador, é tortura. Laura sorriu. Te fez sentir alguma coisa, não fez? Ela balançou a cabeça. Só escreva algo pessoal que venha do seu coração. Não tenha medo de se abrir, de ser vulnerável. Vulnerável pra caralho. Ela estava certa. Depois da música do comercial da Nespresso, a segunda música mais popular da Laura era uma homenagem sutil, mas nem tanto, à menstruação. Ela disse em uma entrevista que odiava como as mulheres eram ensinadas a não falar sobre isso. Vulnerável, eu disse. Entendi. Vulnerável pra caralho. Carne viva, como Bartolomeu. Dessa vez foi Laura quem cobriu a boca com a mão e fez som de vômito. Rimos juntos. Quer ir ao sarau hoje à noite? Convidei. É nesse bar chamado Garbo. Você poderia cantar alguma coisa. Estou de boa, Laura disse. Já tenho planos com os amigos. Ah, sim, respondi. Mas obrigada pelo convite, ela disse, erguendo o queixo. Estou até impressionado, o americano convidando a italiana para uma festa na própria cidade dela.
Você já se entrosou mesmo com a turminha dos artistas. Acredite, eu disse. Parece mentira para mim também. Aposto que sim. Boa sorte no sarau, Laura disse. Em boca ao lupo. Daí você tem que responder crepe, eu disse. Laura ficou ainda mais impressionada. Parece que alguém aprendeu rápido, ela disse, mexendo o punho. Assim que cheguei ao garbo, meu nervosismo bateu com tudo. Passei espremido pela multidão, cercado por um falatório em inglês e italiano e francês, e encontrei Jahan exatamente onde eu esperava encontrá-lo, no bar. Gostei do visual, eu disse, depois de conseguir abrir espaço entre duas pessoas. Jahan vestia uma túnica com pequenas flores douradas e videiras estampadas. Claro que gostou, Jahan disse, abrindo uma coqueteleira de metal. É da era dos Safavidas e dos Qajares, minhas dinastias favoritas. Ele já tinha muito o que fazer lutando contra o Império Otomano e ainda assim arrumava um tempo para a moda. Caramba, representou direitinho, eu disse. Isso é tão barro, Jahan disse, ironicamente, e eu estendi a mão para ele bater, porque ele havia se lembrado de algo que eu o ensinei. Mais 20. Doutrinar Jahan e seus amigos com referências da cultura pop e outros ensinamentos da geração millennial. Jahan decorou o drink que estava preparando com uma fatia de limão e o entregou para uma mulher na outra ponta do bar. Então, já sabe o que você vai ler esta noite? Puxei um pedaço de papel dobrado do meu bolso. No fim das contas, não consegui escrever nada, mas encontrei um poema de Rumi muito lindo em um livro que Jahan havia me dado outro dia. É surpresa, eu disse, mas acho que você vai gostar. Pontualmente, às 11h30, um fato inédito na história do Garbo. Pelo que pude perceber sobre esses eventos semanais e na cultura italiana e iraniana em geral, Jahan subiu no palco e deu início ao sarau. Obrigado a todos por estarem aqui essa noite. Vou tentar não chorar, não porque sou homem, foda-se isso, mas porque não quero arruinar essa fabulosa túnica persa que estou vestindo hoje. Jahan balançou a túnica, deu uma voltinha e todo mundo aplaudiu e comemorou. Bom, eu decidi vestir essa túnica porque queria honrar a tradição persa da constação de histórias. Nós, persas, não conseguimos apenas escrever histórias como todo mundo. Precisamos contá-las em voz alta, de forma épica e dramática, bem do jeito como tenho feito neste bar durante os últimos anos. Obrigado por aturarem minha tradição. Vou sentir falta disso. E a noite começou. As pessoas leram suas histórias, leram poesias, inventaram sotaques falsos, galoparam feito cavalos e fizeram todo mundo gargalhar. Era uma noite dedicada aos livros. O bar inteiro flutuava e Jahan estava nas alturas. Ele se contorcia todas as vezes que um dos participantes o agradecia pelo garbo, pelo presente que era ter aquele bar, aquelas noites de sarau, sua presença. Algumas pessoas leram poesias para Jahan. Um limerick de Edward Lear, um soneto de Shakespeare, um quarteto de Rumi. Então outra pessoa leu Rumi, e depois outra. Jahan até fez graça. Todo mundo decidiu ler Rumi hoje? A bicha aqui adora uma poesia sufi bem mística, mas gente, esqueceram do Hafiz ou do Sade? Foi? Engoli em seco. Gaeto, um garoto com bochechas avermelhadas e brilhantes, com a qual eu nunca havia conversado muito, subiu ao palco. Em vez de ler, ele falou sobre como havia tido dificuldade para se assumir 2 anos atrás. Ele falava em italiano, mas um dos amigos de Jahan traduziu no meu ouvido. Eu vinha aqui, ao garbo, e bebia sozinho, naquele canto ali. Se em algum momento da noite uma pessoa claramente gay chegasse, eu ia embora. Eu não me sentia confortável sendo eu mesmo, ainda mais em um bar, como esse. Gaetano fez uma pausa para olhar nos olhos de Jahan. Uma noite, Jahan se aproximou. Senta aqui perto do bar, ele disse. Ele era claramente gay. Uma frutinha, tão extravagante, mas havia alguma coisa nele. Algo tão genuíno. Me juntei a ele e rapidamente ele me ganhou. Ele era feito de magia e risada. O tipo de companhia que faz com que você se sinta especial. Naquela época, minha própria família tinha muita dificuldade para me aceitar. Eu vivia irritado, cheio de ódio e, acima de tudo, odiava a mim mesmo. Mas, Jahan, você me salvou. Foi por causa de você que conseguiu me acertar depois de que as pessoas que eu amava não conseguiram. Vamos sentir saudades. Os olhos de Jahan se encheram de lágrimas. Ele sorriu para Gaeto, sussurrou um obrigado e chamou o próximo participante. O próximo participante era eu. Senti meu coração acelerar. Empolgação? Nervosismo? Levantei lentamente enquanto Jahan me apresentava. Nosso próximo participante apareceu nas nossas vidas há apenas algumas semanas, mas parece que a gente se conhece desde sempre.
O ambiente reluzia como ouro. Era amarelo como um mel brilhante e laranja como nectarina, as cores mais quentes e convidativas. Tive a sensação de derreter em meio a tudo aquilo. O olhar de todos era tão acolhedor que me senti em casa. Tchau. Meu nome é Amir. Peguei o pedaço de papel no bolso e o desdobrei lentamente. Muitos de vocês não me conhecem. De certa forma, vim parar em Roma por acidente e acabei fazendo amizade com Gerran, Neil e todos os outros. Eles têm sido as pessoas mais legais do mundo comigo. Sou muito grato por isso. Minhas mãos tremiam. Não dava para acreditar na quantidade de pessoas que estavam amontoadas naquele bar, me escutando. A presença de todo mundo aqui esta noite, continuei, é uma homenagem à pessoa incrível que o Gerran é. Estamos juntos, afinal. Poderíamos ser completos estranhos uns para os outros, sabe? Poderíamos estar enfileirados no ponte de ônibus ou em um avião preenchendo todos os assentos, vendo alguns daqueles filmes que exibem no voo por cima dos ombros de quem estivessem à nossa frente. A gente podia nunca ter se conhecido, mas esta noite podemos aproveitar a companhia um do outro por causa de Gerran. Meus dedos suados amassavam o poema que eu deveria ler. Sabe, acabei de perceber uma coisa, eu disse. Acho que no futuro vou acabar romantizando esse momento em que estou aqui, na frente de todos vocês. Não vou me lembrar do suor escorrendo pelo meu pescoço. Não vou me lembrar de como eu ficava nervoso toda vez que Gerran chamava outro participante achando que o próximo seria eu. Não vou dar pontos para essas coisas pequenas, mesmo que elas tenham alguma importância agora, porque não quero que elas definam esse momento tão lindo. A vida não é um placar para a gente ficar contando essas coisas. Não é em ponto. Não é e pronto. Viver é encontrar pessoas que te enxerguem, porque no momento em que você se sente visto, todo o restante desaparece. Tudo vale a pena. De repente, os aplausos encheram o ambiente. Olhei para Gerran e assentiu para mim. Eu ainda segurava o poema de Rumi em minhas mãos. Dobrei o papel, guardei no bolso e voltei para o meu lugar. Seu discurso foi bom pra caramba, Mir. Giovanni havia me perguntado se eu queria dar um pulo no lado de fora para fumar. Eu não queria fumar, mas precisava pegar um ar. Então, fiz companhia para ele. Obrigada, eu disse, me apoiando em uma moto. Cadê o Gerran? Ah, ele está muito requisitado hoje. Giovanni pegou o isqueiro e acendeu, levando a chama para perto do cigarro. Ele deu uma longa tragada. Vou sentir saudades dele. Enfiei as mãos no bolso. Também vou, eu disse. O cigarro brilhava na escuridão, iluminando o rosto de Giovanni como uma abóbora de Halloween. Sempre gostei de Giovanni, pelo menos desde que me deu aquela camiseta no jardim no dia do jantar em sua casa. Conversamos sobre o livro dele. Giovanni estava escrevendo havia anos, e eu nem vi o tempo passar enquanto ele falava sobre a história do movimento queer na Itália nos séculos XV e XVI. Eu disse que queria ler o livro. Giovanni riu, me encarando como um falcão, e disse que eu poderia ler assim que ele terminasse. Não mostrei nem por o Gerran, Giovanni disse, dando mais um trago no cigarro. É uma pena que ele esteja indo embora. Eu que o diga, ele é basicamente a única pessoa que tenho aqui. Respondi. Giovanni franziu a testa. Fica comigo, que a gente sopra essa perda juntos. Ele disse. Inclusive, eu e alguns amigos vamos para minha casa, na Umbria, na semana que vem. Um dia depois da despedida de Gerran. É uma parte linda da Itália, luxuosa e montanhosa. Minha família tem uma casa de campo lá. Você deveria ir com a gente. Sério? Não tem problema eu ir? Claro que não. Um funcionário do bar apareceu e nos pediu para entrarmos de volta. Aparentemente, um dos vizinhos de cima estava reclamando do barulho. Talvez minha vida não acabe depois que o Gerran se for, eu disse para Giovanni, enquanto voltamos para dentro. Mas é claro que não vai. Você vai começar uma vida nova. Uma nova vida nova. Sou especialista em vidas novas. Já tive que criar algumas. Ele disse, com uma piscadinha. Estou curioso para conhecer as suas. Sala de interrogatório 38, Soraya. Uma das páginas que Amir havia editado na Wikipédia era de uma cantora chamada Laura Pedrotti. Ele também havia editado algumas páginas sobre um bairro chamado Trastevere. Muitos lugares foram adicionados nessa página, um parque, um bar, e pesquisei todos eles no Instagram para ver se alguém havia postado alguma foto dele ou algo do tipo. Foi assim que eu o encontrei, um dos lugares, um bar chamado Garbo. Havia postado um story no Instagram. Cliquei para ver. Era um ambiente lotado, com algumas pessoas lendo na frente de todo mundo. E lá estava ele, Amir, com uma camiseta branca e calças caqui, seu cabelo longo, escuro e cacheado, falando na frente de um grupo de italianos. Ele parecia tão confiante, radiante, debaixo de todas aquelas luzes brilhantes. Acima de tudo, Amir parecia feliz.
Dava para perceber mesmo em um vídeo de 10 segundos que eu não via meu irmão feliz daquele jeito fazia um bom tempo. Será que eu queria mesmo estragar aquilo? Sala de interrogatório 38. Roya Azad. Quando eu era criança, havia um menino que morava no meu quarteirão inteiro. O nome dele era Payman. Ele flutuava pela nossa rua como uma borboleta, sempre sorrindo e cantando, como se houvesse um mundo feliz em cada passo que dava. Eu e as outras garotas gostávamos dele. Ele não fazia mal algum, mas os garotos zombavam dele constantemente. Toda vez que brincávamos com Payman, os garotos vinham atrás da gente, metidos e estúpidos, como a maioria dos garotos daquela idade, e provocavam Payman sem motivo algum. Che Mekone. Pavene, o que está fazendo, borboleta? Eles eram tão cruéis com ele. Fazia muito tempo que eu não pensava em Payman. Sua família saiu de Terão e foi para o interior. Não sei o que aconteceu com ele, mas mais tarde na minha vida entendi por que ele era diferente. Entendi por que aqueles garotos o provocavam. Não quero que Amir seja diferente, porque não quero que ele se machuque.